Olá, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma oportunidade de estudos. E neste vídeo vamos falar da criação dos deuses na visão dos egípcios. Nosso objetivo é compartilhar um pouco das nossas pesquisas e estudos sobre esse tema tão rico que é a mitologia em geral, e hoje especificamente a mitologia egípcia. Bom, meus irmãos, muito já se falou sobre a teogonia e cosmogonia egípcia, ou seja, a criação dos deuses e do cosmos. E são muitas versões dessa história. E vou lhes contar tem base nestas fontes: Mito e Significado, do Claude Lévi-Strauss, Mitologia, Deuses, Heróis e Lendas, do José Botelho, e o canal Escola da Filosofia, no YouTube, que é brilhantemente conduzido pelo Leonardo Zucarato Ferreira. Eu recomendo fortemente esse site, vocês não vão se arrepender. A civilização egípcia sempre exerceu fascínio sobre o Ocidente. Platão, em sua obra Timeu, já menciona os conhecimentos adquiridos por Solon, famoso legislador grego, no século VI a.C., quando este visitou o Egito e trouxe muita cultura e informação de lá. Esses mitos, meus irmãos, eles materializam o que Jung chamaria de arquétipos universais, né? São modelos imateriais que se manifestam de diversas formas em diferentes culturas, mas que possuem intrigantes ligações e pontos em comum. Um dos grandes arquétipos dessas culturas é a origem no caos. Até nossa ordem tem como um de seus lemas Ordo ab Chaos, ou seja, trazer a ordem para o caos. Então, nossa história, dentre as muitas versões contadas dela, começa com ele. No princípio era o caos. Essa figura inicial é apenas uma tentativa de representação, um exercício de imaginação sobre o que algumas culturas imaginavam sobre o momento anterior ao princípio. Um abismo enorme, negro e infinito, uma queda eterna, total instabilidade. No caso do Egito, alguns textos mencionam um mar de caos. Aqui temos uma citação bíblica sobre aquele momento da criação, e é pertinente que nós salientemos essa citação. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, 2. Flutuando no caos, existia uma ilha, e nesta ilha existia um ovo, símbolo da Gênese, do início, onde tudo estava contido. E em um determinado momento, este ovo começa a pulsar, e após uma grande explosão, surgiu Ra, que seria o portador da luz e das trevas. E aqui temos uma curiosa similaridade com uma das teorias mais aceitas pela ciência, que é a criação do universo, a do Big Bang, onde toda a matéria, o espaço e até mesmo o tempo estariam contidos em um ponto infinitamente pequeno, que leva o nome de singularidade. Novamente, podemos encontrar uma passagem da Gênesis que menciona esse momento, qual seja: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Em Gênesis 1:3. E Ra deu origem a 4 divindades primordiais: Geb, a terra; Nut, o céu; Shu, que seria o ar; e Thoth, o guardião da magia. Shu tinha a incumbência determinada por Ra de impedir o contato entre Geb, a terra, e Nut, o céu. Vejam que o corpo de Nut, nesta representação, está coberto de estrelas, um elemento do céu, e o corpo de Geb aparece coberto de juncos, um elemento da terra. A exemplo da cosmogênese grega, as primeiras divindades da criação, chamadas primordiais, elas eram despersonalizadas. Elas representavam forças ou entidades da natureza. Elas não eram antropomórficas, como são uma boa parte dos deuses, e os deuses gregos, da segunda ou terceira geração, e muitos ídolos, que nós cultuamos já são na forma humana. Esses deuses primordiais não, eles não eram personalizados. Olha aqui, meus irmãos, vejam a similaridade desses mitos na cultura grega. Este é Urano, que representa as forças do céu, copulando com Gaia, que representa as forças da terra. Mas isso é objeto de outro vídeo. Ra queria manter o céu, Nut, e a terra, Geb, separados, para que não procriassem. Isso vem de um princípio muito observado no universo mítico, de que herdeiros representam a sucessão.
uma ameaça ao poder do seu pai. Então Ra deu a Shu esta atribuição. Ele deveria mantê-los separados pelos 365 dias do ano. Isso nos remete a outra passagem da Gênese bíblica. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas e separe ele umas das outras. Está em Gênesis 1.6. Mas Geb queria a todo custo se encontrar com Nut e convenceu Tote a interceder por ele. E aqui, meus irmãos, eu peço uma especial atenção a esse Deus. Tote, que era o deus da magia, mas era também o deus da escrita. Ter o poder de registrar os fatos era muito valorizado naqueles tempos. O domínio da escrita conferia poder, porque a grande maioria da população era totalmente iletrada, analfabeta. Outra informação sobre Tote, que é relevante, ele tinha a cabeça de Ibis, um pássaro que revoava em bandos pouco antes das cheias sazonais do Nilo, e por isso ele simbolizava a sabedoria e o poder de prever as cheias do Nilo, que era um evento de extrema importância para o povo, era o que garantia a fertilidade do solo, a comida, a subsistência do povo. A cruz ansata, que podemos ver na mão dele, também tem relação com o renascimento e as cheias férteis do Nilo. Simbolizavam uma nova chance de vida. A cabeça do Ibis, com seu bico longo e fino, consegue selecionar melhor o que escolher. E fazer as escolhas certas na vida é um sinal de inteligência, certo? Pois bem, curiosamente a palavra inteligência vem de intelligere, combinação das palavras inter, que é entre, e legere, escolher, interpretar. Ou seja, inteligência é escolher bem, né? A faculdade do discernimento. Outra virtude atribuída a Thoth. E o equivalente grego deste deus é Hermes, e o equivalente romano seria Mercúrio, ambos associados à comunicação. Em nossa ordem, esse deus é associado ao cargo do secretário, que registra a história e trabalha proativamente para prever, dentro do possível, o futuro da sua oficina, a dinâmica dos trabalhos e o planejamento, principalmente, da loja, que é fundamental para uma prática maçônica justa e perfeita. Thoth interpela Shu e o convence a jogar com ele. Ou seja, se Shu ganhasse, o que não aconteceria de maneira nenhuma, pois Thoth era o guardião da magia, ele receberia um enorme poder, maior até que o de Ra. Como toda mitologia, sempre há um teor moral implícito ou explícito. E aqui salienta-se a ganância pelo poder, né, que tentou o Shu. Mas se ele perdesse, ele cederia 5 dos 365 dias para Thoth. E Thoth poderia fazer com eles o que quisesse. Bom, não deu outra. Shu perdeu e Thoth entregou a Geb os 5 dias durante os quais ele e Nut tiveram relações, dando origem a 4 deuses. Ísis, Néftis e 2 gêmeos, Osíris e Sete. Ísis era a deusa do amor maternal e da fertilidade. Osíris, símbolo da espiritualidade e das virtudes. Ele foi um deus muito cultuado e importante no Egito. Segundo as tradições, ele teria trazido a agricultura para os povos, né? E teria permitido uma vida mais sedentária e menos nômade. Néftis, deusa do ocaso e protetora dos momentos finais da vida. E Sete, deus da violência, da desordem, da traição, do ciúme, da inveja, ou seja, simboliza os vícios, né? Enquanto seu irmão gêmeo, Osíris, simboliza as virtudes. Também um interessante paralelo sobre o que nos habita, pela questão dos 2 lobos. Você tem um lobo violento e um pacífico. Vai depender de qual lobo você alimenta, né, para definir a sua linha na vida. Bom, o Deus Supremo, Ra, ficou muito bravo com essa artimanha, mas acabou por se afeiçoar pelos seus netos, obviamente, né? Em especial Ísis. E ela passou a ser a sua predileta. E Ísis cresceu brincando pelos corredores do palácio de Ra e observou que o seu avô tinha um poder enorme, né? E ela despertou o desejo dela, ela queria aquele poder. Ra tinha o poder absoluto e a imortalidade porque ele conhecia os 100 nomes sagrados do Egito. E aqui eu faço um outro à parte, meus irmãos. Percebam que o poder sempre foi atribuído à palavra por todas as civilizações, né?
Nós, até mesmo na nossa ordem, sabemos que a palavra ela recebe um trato muito especial, não só dentro de loja, como de maneira geral, né? É um aprendizado o uso da palavra. Bom, Isis desejava o poder de seu avô, mas caprichosamente Ra lhe revela apenas 99 dos 100 nomes sagrados, e ela não teria esse poder se não conhecesse os 100 nomes. Então Isis começa a seguir Ra pelo palácio e, num determinado descuido dele, acaba por recolher um pouco de sua saliva. Com essa saliva, juntando com um pouco de areia e os seus poderes mágicos, ela faz nascer uma serpente. Ou seja, Ra só seria vulnerável a algo que tivesse a mesma constituição dele. Outra grande oportunidade de refletirmos um pouco sobre nós mesmos. Não estaria em nós o que pode nos exaltar ou o que pode nos destruir? Voltando à nossa lenda, Isis coloca essa serpente na cama de Ra e ele acaba por ser picado. Gritando de dor, ele pede ajuda e ela aparece com um antídoto, mas exige que seu avô revele o 100º nome. Não se aguentando de dor, Ra lhe revela o último nome e Isis adquire o poder, mas ela acaba por não poder utilizar. O poder absoluto estaria disponível apenas para um filho que ela viesse a ter. Bom, e desse modo Isis resolve engravidar. Ra ficou muito aborrecido pela artimanha usada pela neta. Ele acaba construindo uma barca e abandona a Terra para sempre, permanecendo, no entanto, girando em volta do planeta. E todos os dias nós vemos a barca de Ra brilhante no céu, nada mais é que o Sol. Mas antes de partir, ele divide as trevas e a luz entre os filhos. A luz fica com Osíris e Ísis, e as trevas são deixadas para Set e Néftis. E Set não ficou nada satisfeito com a divisão, pois gostaria de ter ficado com a luz. Então organiza uma grande festa e convida seu irmão Osíris, portador da luz. E nessa festa, Ísis não comparece, pois já estava grávida de Horus. Durante a festa, Set propõe o que deveria ser uma divertida competição. Ele manda fazer um suntuoso caixão com as suas medidas e propõe que venceria a competição quem coubesse no caixão. Ora, obviamente, se ele era irmão gêmeo de Osíris, somente Osíris caberia naquele caixão. Vários tentaram e não conseguiram. Chegada a vez de Osíris, ele deita-se no caixão e rapidamente Set o fecha, aprisionando e levando-o para ser enterrado no deserto. Nesse momento, a luz desaparece do mundo e as trevas dominam tudo, estabelecendo-se o domínio escuro de Set. E todos os deuses, com medo, viram animais e se espalham pela face da terra. Vários deuses. Ísis, grávida, ela toma a forma de uma andorinha e começa a voar sobre o deserto à procura de Osíris. Mas ela acaba sabendo do que aconteceu e começa a chorar. E, segundo a tradição, as suas lágrimas dariam origem ao rio Nilo, que é importantíssimo para a cultura e a vida egípcia. As águas elas acabam lavando as areias do deserto e levam o caixão de Osíris boiando rio abaixo pelo delta até o Mediterrâneo. Ísis então constrói um barco para navegar pelo Nilo à procura de Osíris. E Set, por sua vez, cria os escorpiões para matar Ísis e não deixar nascer seu filho Horus, que traria consigo o poder absoluto e a imortalidade. Já Ísis, vendo chegar a hora do parto, volta à forma humana e se abriga na casa de uma mulher, que também estava grávida. E as crianças nascem praticamente juntas. Os escorpiões assassinos ficam sabendo do local onde elas estavam, mas picam por engano o filho da anfitriã e voltam para dar a boa notícia a Set, Só que era uma falsa boa notícia. Nascia então o filho de Ísis, com o nome de Horus, que viria a se incorporar nos faraós. O faraó, meus irmãos, não era como um papa, por exemplo. O papa, na religião católica, é a representação de Deus na Terra, também chamado como vigário de Deus. No caso dos faraós, eles eram considerados o próprio Horus encarnado. Daí se tem noção de como eram idolatrados. Eram deuses na Terra. Nesta imagem podemos ver o último faraó da 30ª dinastia sob a proteção e domínio de Horus. Enquanto isso, o caixão de Osíris flutua pelo Mediterrâneo, indo até a Fenícia, onde bate nas rochas e se transforma em uma árvore, muito bonita, e alguns autores afirmam ter sido uma acácia. O rei da Fenícia, ao encontrar essa árvore tão imponente e bela, resolve cortá-la para adornar o seu palácio, e transforma numa coluna belíssima para
a sua sala principal. Ísis então toma conhecimento do paradeiro de Osíris e vai até lá para resgatar o seu amado. Ela se infiltra na cidade como uma cidadã comum, acaba se tornando amiga da rainha e em um determinado momento ela se apresenta ao rei. Nesse exato momento o rei, muito honrado por ter uma deusa na sua casa, intimida-se, e pergunta-lhe o que poderia fazer para agradá-la. Oferece inúmeros tesouros. Ela declara que gostaria de um presente, mas na verdade nada do que ele lhe oferece a satisfaz. Ela queria mesmo a coluna. Então ele dá a coluna de presente para ela e ela consegue abri-la e recompor o caixão de Osíris. Mas ao abrir o caixão, Ísis percebe que Osíris estava retalhado. Ele havia sido retalhado por Sete em 14 pedaços e o seu membro, o seu falo, havia se perdido. Isso traz uma mensagem muito simbólica, porque sem o seu membro ele não mais poderia se manifestar no mundo físico. E agora ele estava perdido em um estado entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, segundo a tradição. Ísis então realiza o que seria o primeiro procedimento de mumificação. No entanto, posteriormente, quem assume essa arte e passa a ser conhecido como o deus da morte é Anubis, filho de uma relação entre Osíris e Néftis. Nessa condição, Osíris resolve construir um palácio. Palácio este que passa a se chamar o Tribunal de Osíris. Esta é a mais conhecida representação de Osíris, portando um gancho para resgatar os inocentes e um látego para punir os culpados. Neste palácio, o coração das almas era colocado pelo deus Anubis, que vemos nesta ilustração, em uma balança. E do outro lado da balança colocava-se uma pena da deusa Maat. Maat era o símbolo da justiça, da retidão e da consciência. Então, se o coração pesasse mais do que a pena de Maat, ele era tragado pelo deus devorador Amit. E se ele pesasse menos que a pena, ou seja, um coração leve e bondoso, aquela alma ganharia a eternidade. Então, para todos que deixavam essa vida, os egípcios se preocupavam em instruí-los, para que eles também não se perdessem no caminho da eternidade. Para isso, além de toda uma preparação funerária, para os que podiam pagar, é claro, eles deixavam um exemplar do Livro dos Mortos. Podemos dizer que o Livro dos Mortos é a primeira manifestação escrita, em papel, papiro no caso, da noção humana sobre o pós-vida. Ele teve origem nas escritas feitas nas paredes das pirâmides, 2.300 anos antes de Cristo, aproximadamente. A realeza não abria mão de ter esses escritos e gravuras em seus sarcófagos, fazendo surgir a escrita mortuária. Foi um grande impulso às letras e às artes. E os que dominavam essa técnica, os escribas, passaram a gozar de muito prestígio em suas comunidades. Aqui vemos o mais preservado e completo exemplar do Livro dos Mortos, chamado Papiro de Ani, que está exposto no Museu Britânico e data aproximadamente de 1250 a.C. Os primeiros cristãos eram nativos egípcios, e acredita-se que a cristandade deve muito à cultura egípcia, e o Livro dos Mortos pode ter exercido uma forte influência nas linhas religiosas judaico-cristãs. As ideias de paraíso, de julgamento após a morte e outras são equivalentes nas duas e em outras culturas. A imagem de Maria com seu filho Jesus ao colo, coincidência ou não, encontra similitude nas de Ísis e seu filho Horus. A lenda de Osíris também é um interessante paralelo com o Cristo. Ele vivera na terra, sofrera a morte cruel e ressuscitara entre os mortos, além de ser considerado a manifestação do poder do sol. Bom, esta é, em breve resumo, uma das versões para a teogonia dos deuses egípcios. Espero que tenha atingido o nosso objetivo. Caso os irmãos queiram conhecer o nosso blog, Lágrimas de Irã, o link está na descrição do vídeo. Se inscrevam no blog se quiserem receber as futuras postagens. Muito agradecido pela atenção de todos, meus irmãos. Um tríplice e fraternal abraço.